Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós, meus irmãos. Abramos a palavra de Deus em Mateus capítulo 5, versos de 13 a 16. Mateus capítulo 5, do verso 13 ao 16. Assim diz a inerrante palavra do nosso Deus. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas um velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, estamos diante da Tua presença, ó Deus, para que pedir iluminação da Tua palavra. Ó Deus, assim como o pastor disse, abre os olhos do nosso coração, para que compreendamos aquilo que o Senhor tem a dizer a nós. Ó Deus, e nos livre de qualquer distração, de qualquer espécie. Ó Deus, que os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos corações estejam atentos àquilo que o Senhor quer dizer aos nossos corações. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero começar esse sermão contando sobre a história de uma mulher discreta, mas ao mesmo tempo ela falava para o mundo inteiro. Corrie ten Boom. Essa mulher holandesa morava em uma casinha, um casebre talvez, na Holanda, um casebre normal, em meados do ano de 1940, 1944. Você passava talvez na frente da casa dela, você poderia ver ali vários relógios, porque o pai dela era relojoeiro, a família era de relojoeiros. Você poderia ver um cheiro de pão quente, porque a mãe era do lar, e ela também tinha irmãos. Era uma casa bem viva. Mas em 1944, esta casa passou de ser apenas uma simples casa. Mas o que diferenciava esta casa das outras casas daquele bairro é que esta casa brilhava. E ela brilhava muito. Parecia que tinha de fato um farol naquela casa. Mas não era um farol para qualquer pessoa. Era um farol para os refugiados. Um farol para aquelas pessoas que estavam sendo perseguidas na Segunda Guerra Mundial. Os judeus, mais precisamente falando, corriam para aquela casa para procurar abrigo com o pai de Corrie ten Boom. E assim, em um fundo de um armário que dava acesso a uma porta, que tinha ali um esconderijo para onde aqueles judeus poderiam buscar refúgio temporário, eles esconderam muitos judeus e salvaram a vida de muitos judeus naquele grande período que muitos nós conhecemos. Mas, com o tempo, os nazistas, eles descobriram o que tinha acontecido. Eles descobriram aquela família e descobriram que a família abrigava os judeus. E então, prenderam o pai e a irmã de Corrie ten Boom, assim como também a Corrie ten Boom. Ao estarem presos, eles foram enviados para um campo de concentração. O pai de Corrie ten Boom não durou 10 dias e já havia falecido no campo de concentração. A irmã de Corrie disse para ela, e aí ela colocou em seu livro, abre aspas, quando formos libertadas deste lugar terrível, e seremos libertadas, devemos viajar pelo mundo e contar a todos que quiserem ouvir o que provamos ser verdade neste lugar terrível, que o amor de Deus é mais forte que a mais profunda escuridão. Eles acreditarão em nós, porque nós estivemos aqui, fecha aspas. Isso foi o que a irmã de Corrie disse para ela, para incentivá-la. Nós vamos sair daqui, e quando sairmos daqui, nós vamos pregar o Evangelho e dizer tudo o que nós vimos aqui. Pouco tempo depois, a Betsy, irmã de Corrie, também morreu de fome no campo de concentração. Mas Corrie foi liberta, e ela cumpriu aquela palavra que a irmã havia dito.
Ela passou então a sua vida inteira pregando o Evangelho. E uma dessas pregações, ela disse: nenhuma escuridão é tão profunda que a luz de Cristo não possa atravessar. Eis aqui uma frase de uma mulher que viu talvez um dos piores lados do ser humano. Uma das maiores atrocidades da humanidade, ela estava lá. E ela disse que nenhuma escuridão é tão profunda que a luz de Cristo não possa atravessar. E aqui, meus irmãos, entra a voz do nosso Senhor Jesus Cristo, a mesma voz que séculos antes ecoou no Monte da Galileia e dizendo: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. A casa de Corrêa era pequena, mas era edificada sobre um monte e todos podiam ver o grande brilho daquela casa. O esconderijo atrás da parede era invisível, mas ela atravessou gerações. Continuou falando de Jesus a vida inteira, inclusive até os seus 91 anos, quando faleceu, quando Jesus a levou para casa. Preservar o mundo com a santidade de Cristo e iluminá-lo com as boas novas de Cristo é o dever de todo cristão. Ela entendeu o dever dela. E nós precisamos entender o nosso. A grande pergunta é: em um século que perdeu o sabor, um século que se deleita em trevas, este século que estamos, nós seremos o sal que preserva? Nós seremos a luz que ilumina? Ou seremos aquele sal sem sabor? Ou esconderemos a nossa luz debaixo de um balde para que ninguém possa encontrar a Cristo? Seremos então aqueles vocacionados a entregar a Cristo para o mundo por meio da palavra de Cristo, por meio da pregação? Ou seremos aqueles que esconderemos e nos fecharemos aqui dentro da igreja para que ninguém saiba da boa nova que nós descobrimos? O tema da mensagem de hoje é: qual é a vocação do discípulo no mundo? Ou seja, qual é o chamado do discípulo no mundo? Em primeiro lugar, a vocação do discípulo do mundo é preservá-lo com a santidade de Cristo. Preservá-lo com a santidade de Cristo. Versículo 13, leia comigo a palavra do nosso Deus. Acompanhe a leitura. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. E aqui essa passagem está se remetendo a uma prática das bem-aventuranças. As bem-aventuranças vão descrever o caráter do cristão, do verdadeiro discípulo, verdadeiro vocacionado no mundo. E aqui começa com: vós sois o sal da terra. E o interessante não é que vocês serão o sal da terra, ou esforcem-se para ser o sal da terra. Não, está dizendo que vocês já são, nós já somos o sal da terra, portanto é uma identidade. Uma vez que você é nova criatura, uma vez que você está em Cristo, você já é sal desta terra. É isso que está dizendo aqui. Jesus não está dizendo tornem-se sal, tornem-se luz, mas você já é. E uma vez que você é sal da terra, e agora a gente precisa descobrir quais são as utilizações desse sal. No mundo antigo, o sal tinha 3 funções que ainda são as mesmas. Que a primeira é preservação. Veja, há muitos anos atrás, não tantos muitos anos atrás, você não tinha geladeira, inclusive. E como fazia para preservar os alimentos? Então você matava um animal, tinha carne. Como você podia fazer para essa carne durar mais tempo? Porque a gente sabe que uma carne de um dia para o outro pode já apodrecer. Então eles colocavam essa carne num sal, de forma que o sal preservava aquela carne e ela não apodrecia. Ela continuava por mais tempo por conta dessa função do sal de preservar. Mas o sal também tinha a função do sabor que nós conhecemos muito bem. Comer uma comida sem sal não é muito bom. Para quem tem pressão alta, às vezes é comum, mas não que eles gostem. É bom aquele sal. E também tinha o uso ritualístico. Em Levítico capítulo 2, versículo 13, diz assim: com todos os teus sacrifícios oferecerá sal, mostrando aqui um símbolo de aliança duradoura, usando o sal como símbolo de aliança. E também em Números 18, 19 diz: é aliança perpétua de sal, mostrando então o sal como uma fidelidade de pacto. Olha a importância do sal, que é dita aqui. O sal é aquilo que preserva, aquilo que perdura.
este é o sal. Jesus retoma essa linguagem e aplica aos discípulos. Eles são o meio pelo qual Deus preserva o mundo da corrupção moral. Ou seja, o povo de Deus, sendo o sal dessa terra, não é apenas aquele que dá o sabor para essa terra, mas é também aquele que preserva o mundo da corrupção. O mundo só não está totalmente tomado de caos porque existem cristãos no mundo. E veja, é extremamente assustador a quantidade de pessoas que se consideram evangélicas no Brasil. Se você procurar em algum gráfico, você vai perceber que muitas pessoas se consideram evangélicas no Brasil. E se você for ampliar para o catolicismo, aumenta ainda muito este número de pessoas que se consideram cristãs, então, de modo geral, no Brasil. E a pergunta que eu fico é, por que o Brasil, com tantas pessoas que se consideram cristãos, ou seja, logo deveriam ser sal, estão cheios de sal, mas ainda continua sem sabor, ainda continua corrompido? Nós ainda continuamos a ver políticos subindo ao poder que não representam o povo, ou que talvez representam. Porque o Brasil está em corrupção em muitas áreas. No comércio, nas pessoas, nas escolas. A corrupção começa na flor da idade. A corrupção começa com as crianças. Olha, se você ficar quietinho, eu vou te dar um pirulito. E aí você já começa a negociar com seu filho. Na volta eu passo para pegar isso aqui. Eu não vou... Ao invés de você falar, não, eu não posso comprar, você diz, não, na volta a gente pega, eu compro para você na volta. Você começa a mentir, você começa a enganar e o seu filho se acostuma com isso logo de cedo. E sim, isso é verdade. Nós estamos em uma cultura do jeitinho brasileiro, onde todas as coisas, a corrupção se tornou algo engraçado, se tornou algo comum. Ah, para com isso, é exagero. Não tem nada a ver. É apenas mais uma coisinha, é apenas uma mentirinha. Qual é o problema disso? O grande problema é que essa corrupção tem tomado conta da nossa sociedade. O grande problema é que nós somos cristãos, nós somos sal e nós deveríamos fazer a diferença e preservar o mundo da corrupção e não estar neste mundo como se fôssemos do mundo. Ora, no texto, se o sal vier a ser insípido, ou seja, sem sabor, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Tornar-se sem sabor pode ser traduzido também para tornar-se tolo, sem função. Isso quer dizer que aquele sal que deveria servir para alguma coisa agora não serve para nada, é um sal tolo, é um sal inútil. E aqui a gente tem que tomar um grande cuidado, meus irmãos, para nós não nos tornarmos este sal inútil. Talvez aquele servo dos talentos que preservou o seu único talento e não fez prosperar, e os outros fizeram. Então você guarda aquele talento, ou seja, coloca a luz debaixo de um balde, mas não quer alumiar as outras pessoas. Você preserva aquilo que você tem, mas você não quer passar para ninguém. Você é um servo inútil. Você é um sal sem sabor, uma luz que não ilumina. A perda de função do cristão é uma manifestação de loucura ou falta de discernimento total da palavra. Esta perda de distinção está totalmente ligada à santificação, ou a ausência da santificação do cristão. O cristão reformado que recebeu a justiça de Cristo pela graça, ele deve manifestar essa realidade em sua vida. Perder o sabor é falhar em cumprir a sua função como crente. Perder o sabor é você simplesmente viver de maneira religiosa. Isso não é um cristão que faz a diferença. Veja, se o sal ele perdesse o sabor naquela época, o que eles faziam é pegar aquele sal, já que não tem mais sabor, já que não dá mais também para preservar alimentos, por que a gente pode usar esse sal? Eles usavam para colocar nas estradas. Você jogava o sal nas estradas e aí os homens pisavam e esse sal fazia uma camada dura, que virava uma espécie de piso nessas estradas. É isso que está dizendo aqui, só serve para ser pisado pelos homens. Assim também é o cristão, quando perde o seu sabor, não serve para mais nada a não ser de ser pisado pelos homens. Cristo é aquele que preservou o mundo pela sua obediência perfeita.
Cristo, Ele veio ao mundo para preservá-lo, um mundo que estava em corrupção, um mundo que estava em desespero. Jesus Cristo veio e preservou por meio do seu sangue naquela cruz. O Cordeiro perfeito fez com que o mundo não caísse e não se derramasse na corrupção do pecado. Ele nos livrou do mal desse pecado e por isso nós podemos ser sal e por isso nós podemos ser luz. Ele é o verdadeiro sal que não e nunca vai se tornar sem sabor. Em João 17, versículo 15 a 19, Jesus vai orar ao Pai para que os seus discípulos estejam no mundo, mas que não sejam do mundo. Olha que coisa interessante, não dá para a gente viver isolado do mundo, nós precisamos vender, nós precisamos negociar, precisamos ir ao mercado, precisamos ir à escola, à faculdade, ao trabalho, nós estamos inseridos no mundo. Mas a grande mensagem que Jesus tem para nós: vão ao mundo, mas vocês não são do mundo. Vocês não pertencem a esse mundo, vocês não precisam ter, vocês não devem ter as características deste mundo. Vocês não podem negociar os seus valores, vocês não podem perder o sabor. Vão para o mundo, mas salguem o mundo. Preservem o mundo da corrupção. Façam a diferença no mundo, dê sabor ao mundo. Mas não se misture com o mundo. Não se deixe enganar pelo mundo. Não fique atraído pelas artimanhas do mundo. Porque as armadilhas são muitas. E nós devemos tomar muito cuidado. O que o pastor disse aqui sobre as crianças vale para todos nós. Por vezes nós estamos entregando os nossos filhos nas mãos de pessoas que os estão levando às trevas. Mas por vezes nós também nos entregamos às trevas por meio dos nossos desejos. Esquecemos de salgar, perdemos o sabor e nos entregamos aos sabores deste mundo. Nos entregamos àquilo que este mundo tem nos oferecido. O cheiro é forte e isso nos atrai. Mas esse cheiro forte não é de algo com sabor. Esse cheiro forte é de corrupção, é de carniça. E tem nos levado à morte. Você vive um tempo de grandes pressões. Nós vivemos neste tempo. Em vários âmbitos da vida. Escola, trabalho. Nós vivemos nesse tempo. E ainda mais agora nas redes sociais, nós vivemos também uma pressão que nunca foi vista antes na humanidade. Hoje a decomposição moral vem muitas vezes pela tela do seu celular. Ao rolar o feed, ele vai te mostrando e de maneira muito escancarada aquilo que você mais gosta, porque quanto mais você vê, mais coisas erradas talvez você pode ver por ali. As redes sociais têm colocado inclusive padrões nas mentes das pessoas que nós não vamos alcançar. Você vai rolando o seu feed e você encontra um corpo de uma pessoa e você diz: o meu corpo não é assim. O corpo do meu marido, o corpo da minha esposa não é assim. Esse corpo é perfeito, o meu corpo não é perfeito. E você fica insatisfeito com o corpo que Deus te deu. Você vai olhando e você encontra então comidas, das mais diversas comidas, e quando você olha para o seu prato de comida, essa não é a comida que eu vi na internet. Essa não é a comida que eu vi no Instagram ou qualquer outros meios sociais. Não é a comida, eu quero outro tipo de comida. Você vê sensualidade ali. Danças sensuais, mulheres e até homens mostrando o seu corpo, mostrando mais do que deveria, e você perde tempo demais vendo o que não deveria estar vendo. Você fica ocioso nestes tempos. Você gasta tanto tempo nas redes sociais e isso enche tanto a sua cabeça que quando você vai dormir você está tão cansado. Parece que você correu uma maratona, parece que você resolveu vários problemas, mas você só ficou na internet. Você foi bombardeado de informação e essas informações não são boas. E por vezes fazem mal. Você vê pessoas falando sobre finanças e como elas são bem-sucedidas. Eu apliquei na bolsa, eu apliquei em tal lugar, eu consegui tanto de dinheiro, eu consegui isso. E você olha para o seu saldo bancário e você diz: eu sou incompetente. O meu emprego é horrível. Eu não ganho bem, eu deveria estar ganhando mais. Aqui está falando que eu devo pedir as contas, eu vou pedir as contas. Esse homem pediu as contas e agora ele está rico. Eu vou pedir as contas também. Um padrão que tem aqui é que você começa a ficar insatisfeito com as coisas que Deus te deu. Até pouco tempo atrás, parece que eu vi um menino de 13 anos fazendo um curso de como ganhar o meu primeiro milhão. Tamanho absurdo que a gente vê na internet. Meus irmãos, essas coisas nos deixam por vezes insatisfeitos.
olhar a tela do celular e olhar mundos perfeitos que na verdade não são perfeitos, fazem com que nós olhemos para nossas vidas e parece que está sem sabor. E parece que as coisas não são boas como deveriam ser. Você fica insatisfeito, você fica triste, você culpa Deus, você culpa o mundo, você culpa a sua herança, quando na verdade você está insatisfeito com algo que muitas pessoas desejariam ter. Portanto, deveremos praticar também a gratidão para ser sal no mundo. Ser sal é resistir. Ser sal significa dizer não àquilo que corrói o coração. Isso é preservação. Ser sal é, por meio da tentação, você perseverar e dizer: eu não continuarei tentado. Eu não vou ceder a estas tentações. Quando colegas zombam, quando amigos zombam da sua fé, você precisa ser sal. Não para rebater, não para ficar discutindo, mas é para ter razão da sua fé. Ter certeza de quem você é, a sua identidade. Eu sou sal. Você pode achar que não tem poder para mudar nada, mas você pode mudar com a pessoa que está no seu espelho todos os dias. Lembre-se, Jesus não disse que você seria sal. Ele disse que você é sal. Então vivamos como sal para preservar o mundo da corrupção e para dar sabor a este mundo. Em segundo lugar, meus irmãos, podemos fazer a diferença no mundo ao iluminá-lo com as boas novas em Cristo. Iluminá-lo com as boas novas em Cristo. Os versos 14 a 16 dizem assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Agora ele também diz: vocês são luz do mundo. Não é vocês serão ou lutem, batalhem para se tornar luz do mundo. Não, vocês são sal, vocês são luz do mundo. E a metáfora de luz atravessa toda a Sagrada Escritura. Em Gênesis 1, versículo 3, disse Deus: haja luz e houve luz. A primeira palavra criadora de Deus aponta para a necessidade de luz em meio às trevas. Deus chamou Israel para ser luz para os gentios, em Isaías 42:6. E Cristo é apontado como a verdadeira luz. Ele mesmo diz: eu sou a luz do mundo. E agora, unidos a Cristo, nós somos chamados para ser luzeiros de Cristo. Nós somos chamados também para ser luz neste mundo, mas não uma luz que brilha por si só, mas uma luz que reflete a luz de Cristo neste mundo. Assim deve ser a luz e a identidade do verdadeiro cristão. Ele não diz: eu sou tão luz que eu sou capaz de iluminar essa igreja toda. Mas Cristo é uma luz tão grande que é impossível não refletir essa luz. É impossível essa luz que me alcançou não alcançar também a outras pessoas. Essa luz que me tirou das trevas também pode tirar tantos outros do estado de trevas. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Aqui, este termo não é em vão. A cidade sobre o monte. Galileia, na época de Jesus, estava repleta de vilas e também cidades fortificadas e por vezes ficavam construídas sobre os montes. Essas cidades serviam como um guia para aqueles viajantes que passavam por ali. Então, ao passar, eles viam aquela cidade e diziam: ali tem uma cidade. Logo, ali eu consigo água, eu consigo comida, eu consigo me restabelecer para continuar a minha viagem a pé ou com animais. Mas eles tinham ali, de fato, um guia, um lugar onde eles olharem. Mas aquelas cidades que ficavam escondidas, essas não davam para ver a luz. E por vezes essas cidades não se desenvolviam, inclusive. A igreja é a cidade edificada sobre o monte. A visibilidade da igreja deve ser inevitável. A nossa igreja presbiteriana de Jaboticabal, deve brilhar, deve iluminar ao nosso redor.
Este é o dever da nossa igreja, porque nós somos luzeiros do nosso Deus. Nem se acende uma candeia, no texto, para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Aqui o candeeiro refere-se a uma lâmpada simples de argila, com uma pontinha de fogo que eles utilizavam antigamente. E este alqueire é como se fosse um vaso que você poderia colocar sobre ele, que daria para colocar ali uns 8,75 litros mais ou menos, que você conseguia tampar esse alqueire. Olha só, o que ele está dizendo é, você tem uma luz, e esta luz inclusive poderia iluminar este ambiente inteiro, se ele for tomado por escuridão, porque a luz faz uma diferença enorme quando há escuridão e ela é o único foco de luz. Mas você coloca então algo para cobrir essa luz, agora ela perdeu a função, agora ela não ilumina mais, a não ser dentro daquele balde, por assim dizer, daquele vaso. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Este versículo traz um chamado para ação, talvez um propósito. Qual é o fim principal do homem? É glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E esse é o objetivo. O objetivo é fazer com que a luz brilhe, que os homens vejam as obras, e não um louvor aos discípulos, mas em louvor a Deus. O objetivo não é que as pessoas vejam a sua luz brilhar e digam, uau, como você é incrível. Mas que elas vejam a sua luz brilhar e digam, de onde está vindo essa luz? De Cristo. De Cristo. Cristo é a luz do mundo. É o que diz em João 8,12. Ele é a cidade que não pode ser escondida. Ele é a lâmpada que brilha para todos. Quando nos une a si, Ele nos torna participantes da sua missão, levar luz às trevas. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6, diz, porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu no nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Cristo brilha em nós, por meio de nossas obras, por meio daquilo que nós fazemos, e isso faz com que o Pai seja glorificado. Talvez você enfrente trevas específicas em sua vida que precisam de iluminação. Talvez uma confusão de identidade, dificuldade de aceitação, solidão mascarada de muitos amigos ou de muitos amigos inclusive nas redes sociais, tentação de viver apenas de aparência. Até mesmo as redes sociais podem ser um momento de trevas, mas não apenas ali. As nossas vidas, através de inveja, comparação, exposição exagerada, ódio, tudo isso pode fazer com que as trevas tomem conta do nosso coração. Ser luz significa edificar. Ser luz significa compartilhar, encorajar, compartilhar a verdade. Ser luz é isso. Ser luz é ser verdadeiramente cristão, é imitar o caráter de Cristo, de modo que as trevas deste mundo possam ser dissipadas. Então, ao invés de você entrar em correntes de cancelamento por aí, ou zombarias, o cristão usa as palavras para edificar e não para destruir. E muito cuidado com as palavras, porque por vezes nós achamos que é inofensivo vivermos murmurando. Nós achamos que é inofensivo sair de um lugar e continuar a murmurar, e nós nos tornamos então murmuradores profissionais, porque nós nos achamos superiores a todas as outras coisas, e é por isso que nós nos tornamos murmuradores. Não dá para esconder a luz, não podemos esconder a luz, assim como uma cidade sobre o monte, a nossa fé deve aparecer. Ser luz em todos os lugares significa não rir de piadas sujas, até mesmo por educação. Talvez você está em um grupo de amigos, esse grupo de amigos começa a fazer uma piada que você não gosta dessa piada, começa a fazer uma zombaria que você não gosta dessa zombaria, e então, ao invés de você repreender ou sair daquele grupo, você ri, você participa porque você fica sem graça. Ao sair de lá, você sabe que você participou de algo ruim. Ser luz é não compactuar com isso, por mais que você perca a amizade.
Ser luz é mostrar para o mundo que você não está para brincadeira, você é cristão e é cristão mesmo, não é cristão de aparência, você não é um cristão não praticante, não existe isso. Uma nova geração de evangélicos não praticantes, não existe isso. Ou você entregou a sua vida para Jesus, ou você não entregou a sua vida para Jesus, não tem em cima do muro. Não tem como você viver de maneira aquém do Evangelho de Jesus. Não se envolva, não se corrompa, compre de maneira lícita, trabalhe de maneira lícita, de maneira honesta, de maneira não corrupta, corra das coisas que te fazem, por vezes, ganhar vantagens, mas essas vantagens perante o nosso Deus não valem nada. Nós precisamos brilhar diante dos homens. Entenda que a cada pessoa que você conversa, principalmente em uma cidade pequena como Jaboticabal, cada pessoa que você conversa no mercado, uma atendente do supermercado, um gerente, na farmácia, no posto de gasolina, todas essas pessoas são pessoas que você deveria estar pregando o Evangelho. Você deveria estar se relacionando. Você deveria estar pregando para essas pessoas, sendo luz para essas pessoas, sal para essas pessoas. Este é o nosso dever como cristãos. Em cada lugar onde nós pisamos, nós precisamos fazer a diferença. Experimente isso. Eu posso garantir para você, se você chegar a uma atendente de um caixa de supermercado e não der bom dia para ela e falar, passa isso aí e vai embora, você vai perceber que talvez ela fique pior do que estava quando você chegou. Mas se você chegar naquela atendente com um grande sorriso, perguntar o nome dela, perguntar como ela está, ao final dizer, Deus abençoe a sua vida, Jesus abençoe você, você pode mudar o dia de uma pessoa. E fazendo isso repetidamente, você pode conquistar uma amizade, você pode apresentar a Cristo para essa pessoa. Devemos ser intencionais, devemos ser luz em meio à escuridão. Brilhar não é brilhar para si mesmo, mas para que o Pai seja glorificado. Entender que ser luz não é um convite para ter a glória de Deus para si mesmo. E aqui eu gostaria de parafrasear uma missionária chamada Ellen Roosevelt. E ela diz assim: você não quer Jesus, você quer Jesus e mais alguma coisa. Muitos dizem querer Jesus, mas o que está escrito aqui é: você não quer Jesus, você quer Jesus e mais alguma coisa. Você diz querer pregar Jesus, mas você sonha que falem de você. Você quer servir bem, mas secretamente você deseja aplausos. Você anseia por conversões, contanto que essas conversões saiam da sua boca, de uma pregação da sua boca. Você quer Jesus e o respeito, você quer Jesus e os elogios, você quer Jesus e a opinião pública, quer Jesus, mas também quer o primeiro lugar, você quer Jesus, mas também quer o orgulho, o sucesso, e você quer a glória que deveria ser de Deus. No fundo, você sonha com paredes cobertas de quadros, fotos e troféus de si mesmo para si mesmo. Sonha com um evento de honra, com o povo aclamando a sua grandeza, com lembranças eternizando o seu nome. Deseja ser insubstituível, que coloque então uma estátua com seu nome, uma placa com seu nome, indispensável, um farol sobre o qual ninguém sem esse farol sobreviveria. Você quer os holofotes, você quer que proclamem: sem você, nada disso seria possível. Mas esta é a verdade dura: você não quer só Jesus, você quer Jesus e mais alguma coisa. E quem quer Jesus e mais alguma coisa não entendeu que Jesus não divide o seu trono. Por vezes estamos na igreja buscando Jesus, mas na verdade estamos buscando Jesus e mais alguma coisinha. Eu quero Jesus essa noite, mas eu quero que o pregador diga aquilo que eu quero ouvir. Eu quero Jesus essa noite, mas eu não quero compromisso com essa igreja. Eu quero Jesus essa noite, mas eu não abro mão do meu domingo, eu não abro mão do meu sábado. Eu quero Jesus essa noite, mas eu não abro mão das coisas que eu gosto de fazer. Não tem como eu perder o meu tempo com a igreja. Eu quero Jesus essa noite. Eu sou crente, eu gosto de Jesus, eu acho legal a ideia, mas eu não quero compromisso com esta igreja. Eu não quero compromisso com a liderança desta igreja, eu não quero compromisso com nada. Eu só quero Jesus, mais alguma coisa.
Ou você vive para Cristo, meus irmãos, ou você poderá descobrir que Cristo nunca viveu em você. Ou você vive para Cristo, ou talvez você nem tenha conhecido a Cristo ainda. Converta o seu coração ao nosso Deus. Não busque Jesus e mais alguma coisa, porque Cristo é suficiente. Nós somos o povo da Bíblia, nós somos o povo filho do rei. Nós não precisamos de nada além de Cristo. A graça de Cristo nos basta. Por que buscar em outros meios as coisas que nós já encontramos no Evangelho? Por que buscar em outros lugares o preço que já foi pago naquela cruz? O cristão não vive uma vida de troca, ele vive uma vida sabendo que Cristo morreu em nosso lugar e nós agora somos gratos a esse Deus. O cristão é um povo grato. É o povo da gratidão, é o povo do sorriso, é o povo da alegria, porque ele sai por aquela porta sabendo: eu sou salvo mediante ao sangue de Jesus naquela cruz, pela graça de Cristo que salvou um miserável homem como eu, não por mérito meu, não por aquilo que eu fiz, mas pela graça de Jesus Cristo. Mesmo e apesar de mim, Cristo nos salvou. Este é o coração do cristão. Essa luz não deveria mostrar você, mas o Pai deveria glorificar ao Pai. Para concluir, meus irmãos, você não precisa correr atrás de uma identidade. Você não precisa correr atrás de se tornar sal ou se tornar luz. Você é sal. Você é luz. Você é cidadão celestial. Você é filho do rei. Você é cristão, fragmento de Cristo. O sal preserva o mundo da podridão. A luz ilumina o mundo em trevas. Jesus nos escolheu, Jesus escolheu você. Mas não porque você é forte. Não porque você é especial. Não porque você veio bonitinho hoje. Jesus escolheu você porque por meio de você Ele vai iluminar o mundo, Ele vai preservar o mundo, mas não por meio das suas forças, não por meio do que você tem a oferecer, mas porque Ele vive em você. É a nossa união com Cristo que faz com que isso seja possível. É o Espírito Santo que habita dentro dos nossos corações que faz com que isso seja possível. Ou seja, toda a bondade vem de Deus, e mesmo quando nós estamos aqui, prontos a sermos usados pelo Senhor, não vem de nós, vem do nosso Deus. Ele, e a Ele deve ser toda a glória. Mesmo fraco você pode brilhar, porque a força não está em você, mas em Cristo. E aqui fica o grande convite: não deixe o sal perder o sabor. Não esconda a sua luz debaixo de um balde, debaixo de um vaso. Não se contente em ser igual ao mundo. Não se corrompa com o mundo. Não aceite o mundo como está. Não se conforme com as coisas como estão. Mas lute, persevere, batalhe, para que o nome de Jesus seja engrandecido por meio de nossas vidas também. Porque o fim principal da nossa vida não é fama. O fim principal da nossa vida não é conseguir grandes coisas. E talvez se você perguntar para algum pai: o que é um filho bem-sucedido para você? Um filho bem-sucedido é um filho que passou na faculdade, é um filho que conseguiu um bom emprego, está em um bom negócio, está ganhando bem, ele está bem desenvolvido, fez doutorado. Esse é um filho bem-sucedido. Um filho bem-sucedido é aquele que dobra o seu joelho diante do Senhor. Um filho bem-sucedido é aquele que entendeu o seu chamado para com Deus. O desejo de todo pai deveria que o filho não desejasse a fama, não desejasse o sucesso, mas desejasse a Cristo e se humilhasse diante dele para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Deus abençoe, meus irmãos.